Paz do Senhor Jesus. Gente, eu estou aqui mais uma vez para contar a segunda parte do meu testemunho. Eu contei de forma muito resumida no primeiro vídeo, mas agora eu quero contar mais uma parte, né? Para que vocês vejam Deus que nós servimos. Bom, antes de tudo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse testemunho e abençoe mais vidas e curta e comente. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, como eu falei para vocês, em 2013, o meu mundo caiu, desabou de uma forma muito terrível, porque eu recebi um diagnóstico de que dentro de 3 anos eu não sobreviveria à doença grave, já avançada, né? Quando eu descobri a hipertensão pulmonar, eu já estava com o coração muito crescido, o lado direito. Ele estava tão crescido que empurrou a caixa torácica. Então, no raio-x, que eu ainda guardei, tenho guardado, de pulmão, se você observar, a caixa torácica está um pouco torta, porque o coração cresceu muito do lado direito e empurrou um pouco o osso. E ali eu fiz uma série de exames, fiz muito cateterismo, fiz 3, e fiz exame para oxigênio, para ver no sangue. E foram exames difíceis, não foram fáceis. Mas Deus me ajudou em todas as coisas. O que eu quero dizer é que Deus, Ele tem um propósito. E Deus sempre dizia para mim, você procure entender não o porquê, mas o para quê. Eu tenho um propósito muito grande a partir dessa enfermidade. E ali eu muito cansada, muito angustiada, porque se tem uma coisa que é difícil viver com ela, é a falta de ar. É quando nós não conseguimos respirar. Esse ar que nós estamos respirando agora é uma das coisas mais difíceis, mais terríveis. A sensação é de afogamento, a sensação é de que alguém está sentado na sua caixa torácica, né, em cima do seu abdômen. E isso é muito terrível. E eu dizia para Deus, Senhor, me ajude. Às vezes eu tinha que ir ao médico, eu tinha que ir ao centro da cidade resolver algumas coisas, e eu andava muito devagar. Algumas pessoas perguntavam para mim, você está cirurgiada? E ali eu dizia, não, é porque eu sou cardíaca. E quando eu chegava na minha casa, eu chorava muito, eu dizia para Deus, Deus, o Senhor pode devolver minha vida de volta. Só o Senhor pode devolver minha vida. E nesse meio tempo, eu orava com pessoas de Deus, nós orávamos muito para que Deus viesse entrar na causa. Por isso que, por mais que nós tenhamos conhecimentos, por mais que eu tenha passado 6 anos dentro de uma universidade, eu tive uma experiência com Deus muito forte, de que Deus é Deus que atende a oração, de que Deus é Deus que aceita propósitos que nós fazemos diante dele. Então, diante da teoria vai a experiência, né? Então, nessa situação, logicamente. Então, ali Deus começou a falar comigo que ia fazer eu compreender por que aquilo ali estava acontecendo. E quando foi um dia, eu tive um sonho, que eu subia uma escada e cada degrau que eu subia tinha uma pessoa envolta em panos, e eu dava e me pedia ajuda, levantava a mão assim, e eu pegava na mão dessa pessoa. E aí Deus fez uma coisa tremenda. Com pouco tempo eu comecei a conhecer pessoas com a mesma doença que eu, pessoas que precisavam de ajuda. A primeira ajuda foi uma amiga, que hoje é amiga minha. Eu conheci ela num lugar onde nós pegamos o carro para ir para Recife, de madrugada, 1h da manhã, e ela estava meio perdida, porque tinham mandado ela para outro hospital, mas como eu já conhecia o médico, como eu já conhecia o especialista, o hospital, eu levei ela comigo, e a partir desse dia, ela começou a fazer o tratamento dela adequado para controlar a doença. É uma das pessoas também que tem muita qualidade de vida hoje em dia. E ali eu comecei a entender o propósito de Deus, para que na situação que eu estava, para que eu pudesse ajudar pessoas, né? Então Deus, em qualquer lugar que nós estejamos, Ele nos coloca também para ajudar pessoas, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. E ali nós fomos para Recife, Deus fez a obra. Eu também conheci
outra grande amiga em um hospital. Ela tinha acabado de receber o diagnóstico da hipertensão, ela tinha perdido um filho, e aí a hipertensão pulmonar, quando a mulher engravida ou perde um filho ou tem um filho, é um gatilho que aperta, e essa doença ela progride muito rápida, porque é a questão do bombeamento do sangue pós-gravidez, pós-nascimento da criança, é muito sério. E ali a hipertensão pulmonar dela veio de uma forma muito agressiva, e nós ficamos amigas. E ali foi uma amizade de Deus, uma amizade muito linda que nós tivemos. Ela era uma serva de Deus, com a hipertensão muito grave. Ela tinha ascite, que era líquido na barriga, as pernas inchadas. Era uma mulher que louvava, que tocava, que compunha hinos. E ali eu nunca vi ela murmurar, eu nunca vi ela reclamar da vida que estava levando. Pelo contrário, era uma pessoa que orava. Então, sempre que eu podia, eu levava ela comigo nos cultos, eu levava ela comigo em cruzadas. Mas aí Deus, ele tem um propósito diferente em cada vida. E essa doença que temos também exige de nós muitos cuidados, respeitar as limitações. Eu, por exemplo, eu subo escada devagar, eu não pego peso, porque se eu pegar peso eu fico doente, cansada mesmo. Com vários dias cansada, muito cansada mesmo, ao ponto de ficar só deitada. Então eu respeito as limitações que ela me impõe, né? Quem olha assim não imagina, mas eu convivo com isso de uma forma muito leve, muito tranquila. Então, como ela às vezes levava a situação da forma dela, e eu era muito apegada a ela, nós éramos muito amigas. E aprove ao Senhor leva ela para a eternidade, né? O Senhor guardou ela faz 2 anos, vai fazer 3 anos. E assim, foi algo que me doeu muito, mas ao mesmo tempo aliviou a minha alma, porque eu vi que ela descansou no Senhor. Eu vi que agora onde ela está com Deus, e eu cumpri a minha missão na vida dela. Então foi uma amizade muito linda, muito tremenda. Estou me segurando para não chorar aqui. Mas o que eu sinto hoje é que eu passei pela vida dela aqui na terra, né? Deus ainda tem uma obra comigo, mas com ela acabou o tempo. E eu me sinto assim honrada por ter conhecido, por ter aprendido. Ela me ensinou muito, ela foi fiel a Deus, ao seu esposo, à sua família, até o último suspiro da sua vida. Nunca vi ela reclamar, né? E hoje eu me sinto uma pessoa com um dever cumprido na vida de alguém. Eu cumpri a minha missão. Então, os dias foram muito difíceis que eu vivi com essa doença, mas eu também vivi um propósito de Deus. Eu vivi algo que Deus tinha, um objetivo que Deus tinha. E quando eu estava para passar no mestrado, para fazer a seleção, eu já tinha outro projeto pronto, que era trabalhar protestantismo no Brasil Império. Eu tinha uma documentação, já tinha organizado quase tudo com o meu orientador. Mas aí um dia Deus me dá aquela ideia de trabalhar com os portadores de hipertensão pulmonar, né? E eu disse, como é que eu vou encarar isso aí, colocar dentro da história? Então, eu trabalhei com história das doenças, e aí eu entrevistei pessoas, conheci também um amigo que também já partiu para a eternidade. E eu entrevistei ele, e foi assim algo muito emocionante, porque ele era uma pessoa que chorava por ter perdido a liberdade que ele tinha. Ele gostava de esportes radicais, de muitas outras coisas que requer de você uma aptidão física muito maior. Ele não tinha mais. Mas era uma pessoa muito feliz, que viveu dentro das suas possibilidades em seu tempo. Também passou pela minha vida. Outra menina também que passou pela minha vida foi uma menina do Distrito Federal. Lembrando que eu não estou citando nomes de pessoas aqui. E essa menina, nós nos conhecemos no grupo, e ela, muito bonita, tinha terminado a faculdade de letras, de pedagogia, e nós conversávamos muito. Mas quando foi um dia que eu abri o Facebook, no grupo fechado da gente, ela tinha partido para a eternidade, e ali eu fiquei muito... Mas ela conhecia Cristo, servia Jesus, e eu lembro que ela dizia para mim, eu não vou mais chorar, eu vou entregar a minha vida a Deus. Terminou seus dias
aqui na Terra. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela, para o zap dela, porque eu sabia que alguém do outro lado ia ver. E aí a mãe dela me respondeu, e até hoje a mãe dela me dá notícias, às vezes pergunta como eu estou, né? Diz que sonha me conhecer. Então, assim, Deus foi criando pontes de uma situação assim que não é fácil, porque você vê pessoas ao tempo todo partirem. E isso não é fácil, né? E ao mesmo tempo eu vi o cuidado de Deus e o propósito de Deus na minha vida. Houve um ano que foi o ano que eu descobri a doença, acho que foi de 2013 para 2014, que muita gente influente do grupo morreu, gente. Muita gente assim, nós ficamos assim, perplexos com tantas perdas. Morreu, se eu não me engano, uns 4, 5 pacientes ou mais. E aquilo abalou muito, mas a minha fé continuava intacta. Por quê? Porque Deus sempre dizia, não é para a morte, é para a minha glória. E hoje eu estou aqui, 9 anos depois, né? 9 anos depois, isso foi em 2013. E hoje eu olho para a minha vida, sinceramente eu já passei por situações que na vida difíceis também, não relacionadas à doença, mas quando eu olho assim, eu digo, Jesus, tu estás comigo e eu sei o que tu és capaz de fazer. Então você que está aí do outro lado assistindo esse testemunho, você compreenda uma coisa, que Deus, Ele é poderoso, Ele faz infinitamente mais. Ele é Deus soberano, Ele é Deus grande, Ele é Deus que faz. E durante essa minha caminhada eu ouvi muitos testemunhos, eu conheci muitas pessoas, passamos por muitas dificuldades, questão de medicamentos de alto custo, que não é fácil lidar com isso, mas eu digo a você que durante esses 9 anos, Deus nunca me permitiu ficar sem medicação. Quando não dão a medicação, alguém doa, mas nós não ficamos sem a nossa medicação, porque Deus, Ele é fiel e Ele cuida de nós. Ele é poderoso. Houve um testemunho um dia no Hospital Procap. Nós saíamos daqui e era muito difícil, porque dentro dessa van que nós íamos, era uma van locada pela prefeitura, e ali ia pessoas com vários tipos de doença, com leucemia, com câncer na cabeça, com muitas doenças. E eu olhava assim, eu chorava dentro de mim, eu dizia, Deus, quando é que o Senhor vai dar um basta nessa situação, Deus? Porque eu virava a madrugada e quando eu chegava do Recife, o médico ele tinha que acompanhar, era o diagnóstico sendo fechado, para ir colocar as medicações necessárias. E eu dizia, Deus, quando é que o Senhor vai dar um basta nisso? E eu chorava, e Deus dizia para mim, eu vou dar um basta, tu vai descansar, né? E hoje eu estou mais tranquila, hoje eu posso ser acompanhada pelo médico daqui, a não ser para algo muito sério que eu vou a Recife. Então, assim, eu estava no hospital, voltando para falar o que eu estava dizendo, estava no Hospital Procap, e eu conheci uma jovem que também tinha hipertensão, e ela chegou até a ter uma filha, né? Mesmo com hipertensão pulmonar, teve uma filha. Logicamente que isso é muito sério, né? É um risco de vida muito grande, tanto que alguns anos depois ela faleceu. E ali nós criamos uma amizade, a gente conversava um pouco pelo Facebook, e às vezes eu ajudava ela, ela me ajudava, e quando foi um dia eu recebi uma carta muito linda, muito carinhosa dela, ela mandou uma foto da filha dela, que é linda, e ela disse para mim um dia que estava muito doente, com trombos. Essa doença ela é muito perigosa, porque se não tomar medicamento certo, cria trombos, e a trombose ela é muito séria. E ali ela disse que estava internada, e ela disse, Jesus, me disseram que o Senhor existe, o Senhor não me abandonou, eu sei. Ela disse que sentiu quando alguém sentou ao lado da cama dela, chegou a baixar, como se aquele peso de alguém tivesse sentado ali. E ela disse que viu a realidade, que Jesus realmente é real. E essa pessoa, essa mulher, ela faleceu, né? Ela teve uma trombose muito pesada, chegou a obstruir os pulmões dela e não deu tempo de socorrer, foi uma hemorragia muito grave. Mas assim, tem uma lembrança muito boa. E se eu disser a você que são lembranças dolorosas demais, não são. A gente sente um pouco, porque são pessoas. Mas eu entendo que são caminhos que Deus me permitiu passar
para que eu seja mais humana, para que eu tenha mais misericórdia do próximo. Não vou dizer que eu sou aquela pessoa perfeita, às vezes a nossa humanidade, a nossa natureza adâmica, ela é muito traiçoeira e às vezes ela quer se ensoberbecer. Mas quando eu olho para o espinho na carne, aí eu tenho que baixar a minha bola e entender que Deus, Ele é quem cuida e nós estamos vivos por um milagre. Então faz 9 anos que eu convivo com isso, e é uma doença rara, e Deus tem cuidado, Deus tem trabalhado. Logicamente que tudo que eu faço tem que ser com muito cuidado, com muita questão de, se eu vou tratar um dente, eu tenho que ter uma anestesia já especial, sem adrenalina. Se for fazer uma cirurgia, o risco cirúrgico é muito alto. Então, assim, diante de tudo isso, Deus tem cuidado da minha vida e tem trabalhado de uma forma muito tremenda, muito maravilhosa. Então, guarde esta palavra no dia de hoje, guarde esse testemunho para que você entenda uma coisa, que Deus, Ele é fiel, Deus, Ele trabalha, Deus, Ele faz. Diante desse diagnóstico eu me formei, eu terminei o mestrado, estou aqui dando aula, e Deus, Ele é fiel, Ele cuida de nós, né? E que Deus abençoe a sua vida hoje, e que você seja abençoado, e abençoe mais vidas, né? Mais vidas compartilhando esse breve testemunho. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.